Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Política, que hoje traz o vereador Uner Augusto, do Partido Liberal, aqui em Belo Horizonte, e a quem eu já dou as boas-vindas aqui ao nosso programa de hoje. Vereador. Muito obrigado, André. Sempre um prazer estar aqui no Café com Política, conversando com você e com todos os ouvintes. Pois é, a gente está acompanhando aqui no nosso canal de O Tempo, trazendo mais uma entrevista para você e começar perguntando para o senhor, vereador, como é que o senhor está vendo essa questão do Ministério Público Estadual pedindo aí a suspensão dos direitos políticos do deputado federal Nicolas Ferreira e também do deputado estadual Bruno Engler. Como é que os senhores estão vendo essa questão? Então, eu li a denúncia, oferecida pelo promotor, e eu vejo muito de conteúdo pessoal do promotor de justiça que ofereceu essa denúncia. O Ministério Público é uma instituição muito séria, função essencial, justiça, muito importante para a garantia da democracia no país, para o Estado Democrático de Direito, e me parece que esse promotor, lá em 2016, ele já fez uma opção política assinando um manifesto pró-Dilma, um promotor que busca participar da política partidária, busca ser um agente que interfere no debate político e, na minha visão, acabou levando isso para uma denúncia, por alguma antipatia que ele tem ao Nicolas, ao Bruno, a Coronel Cláudia, que era candidata a vice também, entra como denunciada nessa ação do Ministério Público. Acredito e faço votos de que essa denúncia ela não seja recebida, que o Poder Judiciário ele tenha razão e tenha parcimônia na hora de analisar essa denúncia, que, na minha visão, é bastante infundada. Pois é, e o partido planeja alguma ação em relação a isso, para a defesa por essa acusação contra Nicolas? Então, eu não cheguei a conversar nem com o nosso presidente municipal, que é o próprio Nicolas, nem com o nosso presidente estadual, Domingos Sávio, deputado, nem com a nacional. Então, não sei se o partido tem se movimentado a esse respeito. Acredito que vá, sim, fazer alguma coisa, mas seguramente os advogados do Nicolas e também do Bruno já estão se movimentando, Sim, e o deputado, inclusive, que ele comentou até recentemente que se fosse por um outro lado, qualquer coisa é motivo de liberar, de ficar tudo tranquilo, mas quando se trata da direita, não. É uma crítica que ele faz, qualquer coisa que ele fala, já é logo colocado ali como se fosse a ferro e fogo o tempo inteiro, Eu concordo, Se nós pegarmos os últimos episódios, todas as denúncias movidas contra o Nicolas, condenações injustas, a danos morais para um, para outro, a gente percebe que existem dois pesos e duas medidas, infelizmente hoje, em alguns tribunais do nosso país. Eu espero que o Tribunal Eleitoral de Minas ele não vá por esse caminho, que ele analise os fatos tal como eles se apresentaram lá na época da campanha, porque, poxa, imagina, se nem num debate político você puder utilizar as próprias palavras que o seu oponente disse, não, nesse caso não disse, mas escreveu, fica difícil você comunicar aos seus eleitores até mesmo o que está em debate, o que está em jogo nessa eleição, E todo esse conteúdo que é trazido na denúncia, pelo menos na minha visão, desvirtua bastante o que foi colocado. Se o juiz, no caso, o desembargador, analisar concretamente, friamente, o que foi produzido ali ao longo da campanha, seguramente ele vai ver que não houve nenhum conteúdo difamatório, não houve fake news, que é uma palavra hoje que você utiliza para qualquer coisa. Daqui a pouco, André, uma notícia escrita por um jornalista pode ser carimbada como fake news ou desinformação. E pode, inclusive, pode. Se a gente não tem ali uma fonte, porque o papel do jornalista, muitas vezes mais do que comentar, é levar a informação, ouvir os dois lados e levar para lá. No caso específico que a gente está falando do deputado Nicolas Ferreira, a gente está falando aí de um livro, de um livro que é um livro do prefeito já falecido Fábio Noman, é um livro fictício ali e que teria sido usado por ele como dizer que seria um livro pornográfico, mas era uma história de ficção ali, Eu acho que quando o Nicolas coloca que são dois pesos, duas medidas, não sei nem se foi isso que foi ele mesmo que disse, mas o que fica na nossa cabeça é o seguinte: imagina se esse livro tivesse sido escrito, por exemplo, pelo candidato Bruno Engler, ou por um outro candidato da direita, O que não teria sido
feito à época pelos seus opositores e qual teria sido o papel do Ministério Público e, eventualmente, do tribunal diante de uma eventual denúncia, né? É isso que a gente, às vezes, acha que é injusto, né? Algumas pessoas podem dizer mais do que outras, né? Parece que o direito à liberdade de expressão ele está dividido, né? Ele é resguardado por uma parte da população que tem determinada opinião e outra parte não. Ela é sempre perseguida, ela recebe esse carimbo de fake news, desinformação e agora com o peso do Estado, né, entrando com uma ação criminal contra ela, né? Certo. Essa opinião dentro do PL é unânime, né, em relação a uma perseguição, de que há uma perseguição à direita em todo o país, né, que a gente está falando desde a da presidência, do ex-presidente da República, como deputados, vereadores, de um modo geral, há uma dificuldade maior para quem é de direita no Brasil hoje? Eu não posso responder pelos outros, né, mas eu acredito que sim. Eu acho que todos os episódios recentes no nosso país demonstram isso, né? Foram deputados de direita que tiveram os seus nomes incluídos no chamado inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, né? Foi um deputado, Daniel Silveira, que perdeu o seu mandato por opiniões proferidas em relação a determinados membros do Supremo Tribunal Federal, né? Sempre há uma punição muito rigorosa, uma perseguição atroz a esses políticos de direita. Enquanto outros, nós vemos que não sofrem todos, né, não são perseguidos com essa gravidade, né? Certo. Vereador, o senhor aí como presidente, né, da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal, como é que está vendo essa PBH, a Prefeitura de Belo Horizonte, pretendendo enviar aí diversos projetos para alterar o plano diretor? Como é que estão as discussões desses temas dentro da casa nesse momento, nessas possíveis alterações aqui na nossa capital? Então, a alteração do plano diretor está prevista, né, para acontecer. A discussão ainda é muito incipiente, né? É previsto no plano diretor que essas discussões elas aconteçam em fóruns paralelos antes da Câmara, né? Então, conselhos municipais, eles se reúnem, conselhos profissionais, para enviar as suas propostas e a Prefeitura também apresenta esse anteprojeto, né, para que seja amplamente debatido. Como eu disse, como ainda não chegou à Câmara, fica até difícil de opinar. Eu ouvi opiniões do prefeito a respeito de um ou outro ponto, né, sobre prédios com 50 andares e tudo mais. É uma reclamação do setor construtivo, né, das empreiteiras da cidade, né? Muitos fazem uma piada de que o melhor plano diretor de Nova Lima é o plano diretor de Belo Horizonte, né, porque levou todas as empreiteiras para lá, né? Nova Lima hoje e outras cidades da grande BH, né, sofrem um boom imobiliário, enquanto Belo Horizonte, por conta da outorga onerosa, que foi incluída no plano diretor anterior, tornou cada vez mais caro e mais difícil morar, especialmente dentro do perímetro da Contorno, né? Difícil opinar sem o projeto em mãos, mas eu acredito que vai ser uma discussão muito importante. Nós tivemos uma boa mudança nos quadros da Câmara, né? Houve uma renovação de 42% de vereadores na cidade, e eu vejo essa mudança muito, muito positivamente, porque entraram vereadores, não quero desmerecer os anteriores, mas muito bem preparados e com pautas, com agendas. Então, acredito que a discussão vai ser muito rica e a Comissão de Legislação e Justiça ela faz uma análise técnica, né, da constitucionalidade e da legalidade. A matéria mesmo do plano diretor, ou seja, as decisões importantes para a cidade, o caminho do desenvolvimento urbano que a gente vai ter, vai acontecer nas comissões temáticas, por onde o projeto vai passar. Certo, você falou de Nova Lima, né, cidade colada aqui, a Belo Horizonte, muito colada, muito próxima mesmo. A gente vê prédios ali enormes, né, o setor da construção civil ali absolutamente acelerado, a gente repara, não precisa ser, basta ver para observar as construções, enquanto Belo Horizonte está estagnada, então, na opinião do senhor, né? Eu acho que Belo Horizonte parou no tempo há algumas administrações para trás. Nós tivemos uma sequência de prefeitos que deixaram a cidade muito suja, um aspecto de desleixo mesmo, de jogada, né? Não há grandes obras em curso em Belo Horizonte, o trânsito é caótico, né? Não há uma solução de mobilidade. Como eu disse, morar em Belo Horizonte é muito caro, né? O metro quadrado está muito caro em toda a cidade.
E então, nesse sentido, eu acho que sim, Belo Horizonte está parada no tempo. Nós precisamos de pensar um pouco fora da caixa. O plano diretor é uma boa oportunidade para nós pensarmos em soluções que já foram tomadas em outras cidades, que favoreceram o crescimento, e termos um projeto de cidade, né? Para além do governante da ocasião, né? Daqui a 4 anos o plano diretor ele vai ser o mesmo, e é importante que a gente tenha um projeto de cidade para pensar em Belo Horizonte daqui a 10, 15, 20, 30 anos, né? Qual a cidade que nós queremos daqui a esses anos todos, nas próximas décadas? É porque a gente vê muito acontecendo, não só na Câmara de Vereadores, mas tanto na Câmara dos Deputados também, nas assembleias e no governo federal, planos ali muitas vezes de governo, de 4 anos, que a partir daquele momento eles vão trabalhar por aqueles 4 anos para fazer alguma coisa pelos aqueles 4 anos, mas que não deixa ali um legado a ser continuado, né? Falando de planejar um futuro a longo prazo, planejar um futuro para 10, 15, 20 anos, né? Como já foi pensado antigamente na nossa capital, quem construiu, por exemplo, a Avenida Antônio Carlos, ela já estava sendo planejada para imaginar alguma coisa bem lá na frente, né? Com muita antecedência, e hoje é feito tudo assim para aparecer amanhã, para ficar pronto amanhã. Muitas vezes a gente vê um asfalto observando, passando pelas ruas, aquela capinha crua ali, muito pequena, que vai durar ali 1, 2 anos, e no máximo uns 4 para depois chegar e esburacar tudo de novo. Quer dizer, o senhor acha realmente que falta esse planejamento a longo prazo, né? Com certeza. Vou dar um exemplo claro, né? Ontem eu fiz uma audiência pública na Câmara Municipal sobre um programa de drenagem urbana na nossa cidade, o Drenurbis 1. Né? A prefeitura tem em vista a construção de um novo Drenurbis 2. Então a gente estava discutindo as obras que foram realizadas no Drenurbis 1 e as que vão ser realizadas no Drenurbis 2. Esses programas eles foram construídos a partir de um plano diretor de drenagem, né? A execução das obras contou com investimento externo, né? Um empréstimo feito junto ao BID, também recurso público e tudo mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essas obras, que duraram cerca de 10 anos para resolver um grave problema da cidade, que é a drenagem urbana, né? Nós estamos falando de inundação, estamos falando de enchente, algo grave na nossa cidade, elas contaram com um planejamento que, a princípio, duraria 6 anos e acabou durando um pouco mais. Eu não vou nem reclamar que a obra demorou, porque a gente convive com essa realidade mesmo e já até meio que se acostuma. Mas o fato é que houve uma continuidade, né? O Drenurbis é um programa de sucesso, né? Ele teve início, meio e fim, e as obras de drenagem que hoje levaram saneamento básico para as pessoas mais vulneráveis da cidade, né? Para vilas e favelas, conseguiu melhorar as regiões que têm o pior IDH da cidade. Nós estamos falando ali da região norte, noroeste, o próprio Barreiro, que são as regiões que têm as maiores bacias hidrográficas da cidade. Então, eu sou um grande defensor do saneamento, sabe? Eu tenho pautado o mandato muito nisso, né? Nós sabemos que R$1 investido em saneamento equivale a R$4 a R$9 em saúde, né? Então, se a gente investe em saneamento, é aquele garoto que, tendo melhores condições em casa, né, de saneamento, ele vai faltar menos à aula, porque ele fica menos doente, né? É a mãe que vai poder trabalhar e deixar o menino na escola, porque ele, estando na escola, ela não precisa de acompanhá-lo no hospital e tudo mais. Então, é uma visão que vai para além daquilo que está no dia a dia do governo, né? Tem a ver com um plano de cidade, um plano de política de Estado, a gente poderia chamar, e me parece, assim, com clareza, que falta isso para a maioria dos nossos chefes do executivo hoje. Torço para que a gente mude isso, né? A gente tem aqui em Belo Horizonte, né, pontos que são absurdos no que diz respeito ao saneamento, a falta dele, né, na verdade, ali com coleta de lixo precária, com falta de esgoto, com gente que convive ali. Eu tive a oportunidade de ir em vários desses lugares e observando isso. Uma outra questão no que diz respeito também à nossa capital, o senhor chegou a falar alguma coisa sobre isso, sobre a drenagem da água da chuva, né? Belo Horizonte passou por algumas obras, né, no período em que o ex-prefeito Fuad Noman esteve à frente ali da
da prefeitura, algumas obras, esses bastiões que a gente viu pela capital, alguns já deram resultado. É um projeto que deve ser levado adiante também, né? Porque, afinal de contas, a nossa capital, a gente sabe que chega fim de ano ali, vai ter enchente, vai ter inundação, algumas surpreendentes, como já aconteceu na região sul, e em outras, várias regiões aqui da nossa cidade. Como é que o senhor vê essas obras e o andamento dessas obras? O senhor vê uma necessidade de ampliar, manter esse trabalho? Eu acho que sim, tem a necessidade de manter e de ampliar. Acredito que se nós não trabalharmos nisso hoje, seguramente nós podemos esperar as piores notícias nas chuvas que virão, né? Não sei se as próximas, mas com certeza... Tende só a piorar, né? Tende só a piorar, né? O Drenurbis, ele passa por aí, né? Esse programa Drenurbis, ele foca as obras naquelas regiões de fundo de vale, nas encostas, né? A Defesa Civil tem feito um belo trabalho também de monitoramento e de identificação daquelas casas, daqueles lugares que correm risco de desabamento. Então, eles vão lá, retiram as pessoas, né, desses lugares das zonas de risco. Essa pessoa é levada para um outro imóvel, recebe o chamado bolsa aluguel, né? E pelo menos aquele problema ali em específico, ele é contornado. Isso foi feito amplamente no governo do ex-prefeito Fadino Mano, deve ser reconhecido e acho que deve ser ampliado com obras de infraestrutura mesmo, né? Eu acho que a gente tem que focar bastante no saneamento, especialmente no tratamento da água, do esgoto e nesses lugares de grande urgência, né? Nas encostas que nós sabemos que todas as chuvas correm risco, nas regiões de mancha de inundação, vou dar o exemplo ali da Vila do Índio, né, que futuramente, se Deus quiser, vai ser contemplada também por esse programa do Drenurbis, né? As pessoas estão com suas casas numa mancha de inundação, né? Se chover, e essas chuvas que... É sempre engraçado, né? Todo ano a gente vê a mesma manchete, a mesma notícia. Uhum. Chove em Belo Horizonte a maior chuva nos últimos 100 anos. É engraçado que isso acontece todos os anos. Todos os anos. Né? Ou seja, está crescendo, né? Então, se vem uma chuva dessa ali na Vila do Índio, olha, seguramente as pessoas vão perder as suas casas. Eu fiz uma visita técnica pela Comissão Especial de Estudo de Drenagem que a gente constituiu na Câmara Municipal e o trabalho tem sido feito. Gostei do resultado que eu vi, né? A Prefeitura está se empenhando em fazer a desapropriação dessas pessoas, colocá-las em lugares seguros, para depois fazer as obras ali na região. Temos que ampliar. A Vila do Índio e todos os outros lugares na cidade que passam por esse mesmo problema. Vereador, mudando um pouco aqui, a gente tem falado muito de um modo geral, está na boca de todo mundo, está no WhatsApp, está no Facebook, está no Instagram, está em todos os cantos, né? A questão de falar de polarização, a direita, a esquerda. E muito tem se falado na Câmara dos Vereadores de que projetos da direita estão andando com mais velocidade do que os projetos da esquerda. E muitas vezes, há pouco tempo atrás, a gente ouvia o contrário, que projetos da esquerda andavam com mais facilidade. Agora se diz que projetos da direita andam com mais facilidade. Como é que os senhores têm visto essa situação aí? O que está acontecendo? Falando ali dos bastidores, como é que está o papo? Como é que está a conversa lá com os vereadores? Está acontecendo isso? Tem o que essa reclamação, de onde ela pode vir? André, eu escuto tanto essa pergunta que eu tô com os números na cabeça. Então bom. Eu vou te dar os números porque os números não têm ideologia. Uhum. Né? A Comissão de Legislação e Justiça, que é uma comissão que faz análise da legalidade, da constitucionalidade, todos os projetos da Câmara passam por lá. Ela já apreciou 223 projetos de lei. Né? Esse é o grande universo. Todos os vereadores juntos protocolaram 223 projetos de lei. Desses 223, 183 foram declarados constitucionais. Uhum. Depois, 12 foram declarados ilegais e quando a comissão declara um projeto ilegal, ele continua tramitando normalmente na Câmara, por uma previsão do regimento interno. Então, estamos falando de 223, 183 constitucionais, passaram, 12 ilegais, também passaram, e outros 28 inconstitucionais. 41 projetos de lei foram apresentados pela esquerda radical da Câmara, PT e PSOL. 31 projetos foram declarados constitucionais. Dos 41,
apresentados. 31 a grande maioria já foram declarados constitucionais e estão passando para as outras comissões. Aí você me pergunta, e os outros 10, Uner? Os outros 10, 7 foram declarados inconstitucionais e os outros 3 ilegais. Então eles também passaram. Então é 31 mais 3 que passaram. Né? E aí você me pergunta, Uner, e você foi relator de todos esses outros 10? Não. Desses 10 eu fui relator de 3 e os outros vereadores que compõem a Câmara também foram relatores. Um foi 3, outro 3 e o outro 1. Então, assim, não há de se falar nessa perseguição. E os próprios números apontam isso. Né? Os vereadores da esquerda radical, PT e PSOL, eles são muito produtivos. Né? Eles apresentam muitos projetos de lei. Então, eventualmente, vai haver uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade nesse projeto, nesses projetos que eles apresentam. E muitos deles são assim, panfletários. Né? Teve um projeto de lei apresentado por um vereador do PT, no meio do carnaval, ele veio, gravou um vídeo e falou, eu apresentei um projeto de lei para conceder folga para todo guarda municipal que apreender celular durante o carnaval. A cada celular apreendido, uma folga para o guarda municipal. Isso é inconstitucional, né? Nós não podemos definir a folga, dar aumento para um servidor público, né? Isso compete ao chefe do executivo, né? E a Comissão de Legislação e Justiça ela tem que obedecer à Constituição e às leis, né? Tanto isso acontece que, assim, esse vereador ele nem recorreu, né? E eu tomo muito cuidado, e essa é uma conversa que a gente tem na comissão, de muitas vezes, assim que o projeto ele chega à comissão, nós conversamos com o vereador, mesmo se ele é da oposição. Fala, olha, você viu isso aqui, né? Vai apresentar mesmo? Isso aqui e tal? Não, vai. Isso aqui eu fiz, mas para mostrar aumentar números, aumentar números e tal. Então, está todo mundo sujeito a isso, né? Existe um diálogo, claro, muito mais próximo com as pessoas do meu partido. E isso reflete no número de inconstitucionalidades. Por quê? Porque quando eu falo isso para um colega meu de bancada, ele retira o projeto, ele não apresenta, né? Então, isso é uma consequência lógica. E eu acho que os números aí mostram claramente que não existe nada de perseguição. Um único projeto que a esquerda radical, PT e PSOL, recorreram para o plenário, porque esse é um recurso também que pode acontecer, né? A comissão, ela se junta e dá um parecer, constitucional ou inconstitucional. Se a comissão reconhece que ele é inconstitucional, qualquer vereador ele pode recorrer para levar a decisão para o plenário, que é soberano nesse ponto. Houve um recurso desse no projeto que proibia a escala 6x1 em Belo Horizonte. Tema muito importante, que já está sendo discutido no Congresso e que é a seara adequada, né, legalmente constituída para fazer esse tipo de análise. Por quê? Porque o vereador não pode legislar sobre direito do trabalho, né? A Constituição Federal impede que eu faça um projeto de lei, por exemplo, e coloque assim, a partir de hoje, jornada de trabalho do servidor público é de 6 horas. Se sobreponha, por exemplo, à lei nacional, né? Exato. Eu não posso legislar também, por exemplo, qualquer vereador, sobre direito penal. Eu não posso aumentar a pena do roubo, não posso aumentar a pena do estupro, não posso aumentar a pena do homicídio. Eu adoraria, né, aumentar a pena em Belo Horizonte para o crime de roubo. A partir de agora, em Belo Horizonte, qualquer pessoa cometer um crime de roubo, pena mínima 30 anos. Eu não posso fazer isso, né? Quem é competente para fazer isso são os deputados federais e os senadores. E esse projeto de lei, infelizmente, falhava nesse ponto, né? Legislava sobre o direito do trabalho. Foi levado para o plenário, né, pelos autores do projeto, e o plenário reconheceu que, apesar do tema ser importante, né, apesar da discussão ela existir, não é a Câmara Municipal o foro adequado, né, o lugar adequado para decidir sobre isso. Então, as discussões elas passam por aí. Eu acho que as coisas tendem a caminhar melhor se eles deixarem de ser birrentos, né, se eles deixarem de fazer pirraça. Certo. Vereador, como é que o senhor vê aí 2026, o ano chegando aí, a gente tem um ano eleitoral, um ano de muita disputa, muita coisa acontecendo nesse momento, inclusive com a interferência dos Estados Unidos no Brasil, uma série de coisas, tudo muito difícil, uma incerteza muito grande. Como é que o senhor vê o futuro do PL aí nesse caso? Como é que o senhor está vendo o andamento aí dos trâmites, de modo geral, do Partido Liberal para esse fim de ano e para o ano que vem aí? Então, nós estamos falando da eleição mais importante dos últimos anos, né?
Acho que a colinha vai ser bem grande que a gente vai levar ano que vem na hora de votar. Nós vamos votar para presidente, 2 votos para senador, 1 voto para deputado federal, 1 para estadual e para governador. Então nós vamos decidir muita coisa no ano que vem. E é claro que isso gera um trabalho grande de base para que a gente consiga, dentro do Partido Liberal, que hoje é o maior partido de direita do Brasil, né, a gente consiga ter uma bancada grande representando no Congresso Nacional, tenha bons representantes no Senado, né, tenha uma boa bancada no governo estadual para dar um suporte para o eventual governador que nós definirmos apoio, né. Há uma proximidade grande com o Partido Novo aqui em Minas Gerais, né? Nós recebemos a visita do presidente Bolsonaro mês passado e houve um almoço, né? Houve um evento com o vice-governador Matheus Simões, as coisas caminham bem. Há também o nome do nosso querido deputado Nicolas Ferreira no jogo, né? No tabuleiro. Então, eu acho que isso tudo vai ser definido aí nos próximos meses. Precisamos de ver quem se viabiliza nas pesquisas, né? Acho que é um trabalho importante que a gente tem que acompanhar. E, se Deus quiser, nós vamos eleger a maior bancada de novo no Congresso, com deputados federais. Vamos eleger também 2 senadores. Vamos eleger o governador, seja ele do PL, seja apoiado por nós. E o presidente também para completar o time. Pois é, agora só entre a gente aqui, tá dando um frio na barriga aí, o ex-presidente Bolsonaro não indicar ninguém, ele estando inelegível e até agora não falar ali se ele vai para um lado ou se ele vai para o outro, dar o carimbo dele para alguém, não. Sobretudo nesse caso aí, especificamente sobre o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, que tem se despontado como um dos principais nomes da direita aí para concorrer à presidência, né? É um grande nome. Na política tudo muda muito rápido, né? Os ventos, eles sopram uma hora para um lado, outra hora para o outro. Acho que o presidente Bolsonaro, ele tem agido com prudência, ele tem procurado aguardar o momento para definir o nome. Claro que as articulações todas, elas têm acontecido, as conversas, né? Como o senhor disse, né, André? O Tarcísio de Freitas hoje é um nome muito importante na direita, na política nacional, é o governador de São Paulo, próximo do presidente Bolsonaro, é um nome viável, né? Tem baixa rejeição, acredito que é um excelente candidato. Agora, isso também passa pelas composições com os outros partidos, né? Mas, de fato, assim, a política nacional está tão distante daqui de Belo Horizonte e eu não tenho acesso, né, a essas informações que a minha opinião vale mesmo tanto que a de qualquer outro, né, que acompanha pelos jornais a política nacional. Tem feito um trabalho muito grande aqui em Belo Horizonte, estamos preocupados com o crescimento do nosso partido aqui em Belo Horizonte, né, com a nossa liderança, com tudo que a gente pode fazer ali na Câmara Municipal para ter uma Belo Horizonte melhor. Agora, para a gente terminar aqui, nosso tempo está quase acabando, queria perguntar aqui numa resposta rápida ou não, sobre como é que está sendo o diálogo com o Juliano Lopes e também como é que os senhores estão avaliando a administração do prefeito Álvaro Damião. Então, o diálogo com o Juliano é excelente, né? Juliano é um amigo próximo, né? Nós, do PL, ajudamos o Juliano a chegar à presidência, então estamos muito satisfeitos com a condução dos trabalhos. Acredito que isso é uma opinião geral ali na Câmara, né? Juliano é uma pessoa que recebe todo mundo, uma pessoa de fino trato, né? Você não tem problema com o Juliano. Ele tem conduzido bem os trabalhos, ouvindo todo mundo. E em relação ao prefeito, eu penso o seguinte, todos nós que rodamos por Belo Horizonte, existe uma sensação no Belo Horizontino que é o seguinte, nós queremos que a cidade dê certo, sabe? Nós não queremos mais do mesmo, nós não queremos continuar o trabalho ruim que foi feito pelas últimas administrações. Nós queremos uma coisa mais audaz, né? Nós queremos um prefeito com coragem, sabe, para enfrentar os problemas graves que a cidade tem. A gente citou aqui mobilidade urbana, que era um dos pontos muito citados na campanha, né? Saúde, vamos para além, vamos falar de saneamento, né? Vamos avançar nisso. E segurança, né? Nós lemos nos jornais que há um crescimento da criminalidade organizada, né? Facções entram em Belo Horizonte e começam a tomar algumas vilas e favelas.
E o problema das pessoas em situação de rua, né, que também está na cidade inteira, todo mundo sofre com isso, né, não só a pessoa que está ali naquela condição ruim, né, de estar em situação de rua, mas também os moradores dos bairros, né. Então, o prefeito precisa de ter coragem. E a nossa visão no PL vamos dar um tempo para que o prefeito demonstre essa coragem e que ele, de fato, cumpra tudo aquilo que ele falou, seja na campanha ou seja o que ele falou para nós quando nós estivemos com ele, né? Essa sensação de que BH precisa dar certo é a nossa sensação também. Por isso nós nos comprometemos a não fazer uma oposição burra, a não fazer uma oposição pela oposição para dificultar a vida do prefeito. Não. Nós queremos que as coisas certas, legais, aconteçam, né? E que as mudanças que Belo Horizonte precisa, elas também aconteçam nos próximos anos. Uma coisa que eu e um vereador do PL fizemos nas últimas semanas foi primeiro nós impugnamos a contratação de um instituto chamado Celos para realizar a organização da parada LGBT aqui em Belo Horizonte. A impugnação não foi acolhida, obviamente, pela própria prefeitura que fez a contratação e nós judicializamos, né? E essa contratação é uma contratação de quase R$500 mil do dinheiro do Belo Horizontino, né, para fazer uma festa, né? Isso sem licitação, né, sem chamar outras empresas ou outros institutos, outras produtoras de eventos para participar. Isso nós não gostamos. Nisso haverá oposição. Sobretudo porque nós sabemos que é justamente nessas licitações com dispensa quer dizer, são nessas contratações com dispensa de licitação que mora o perigo da corrupção, né? E outra, na nossa visão, minha e do vereador Pablo, que protocolamos essa ação, fica muito ruim, é muito ruim pegar R$500 mil, que é quase 500 mil, quase R$500 milhão do dinheiro do Belo Horizontino, para fazer uma festa, para atender um público específico, enquanto nós ouvimos várias reclamações todos os dias no nosso gabinete. Notícia de ontem, qualidade ruim no material escolar entregue para os alunos da rede municipal. Uniformes. Algumas crianças receberam uniforme com boa qualidade, outras receberam com baixa qualidade, né? Não é melhor pegar esse dinheiro e investir em coisas que importam, que merecem realmente investimento para a população? Falamos de saneamento básico, né? O Bolsa Aluguel, que é pago para as pessoas que são retiradas de suas casas, não atende hoje à realidade dos imobiliários de Belo Horizonte, né? Cada família recebe R$800 para sair de suas casas e pagar um Bolsa Aluguel. Com R$800 é difícil alugar um imóvel hoje em Belo Horizonte, né? Em qualquer lugar. Há essa reclamação. Não é melhor a gente investir esse recurso ao invés de uma festa para atender um público específico e entregar um serviço que realmente atenda uma demanda real das pessoas? Então, em relação a isso, o prefeito pode contar com a nossa oposição. Em todo o resto, nós pretendemos ser parceiros e aquilo que for para a cidade, bom para a cidade, nós estaremos juntos. Vereador Uner Augusto, do PL, muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui do Café com Política, batendo esse papo aqui para levar informação para o nosso público. Espero que volte em outras ocasiões também. Muito obrigado, André. Foi um prazer participar do Café com Política. Também espero voltar em outras ocasiões para falar de outros temas da nossa cidade. E a você que nos acompanhou, a gente também agradece aqui por assistir ao nosso programa e em breve traremos outros Cafés com Política para você ficar sempre bem informado aqui no canal de O Tempo. E as notícias do dia, da semana, do Brasil e do mundo você acompanha em otempo.com.br. Até a próxima.